Ok, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui na live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Tivemos alguns problemas técnicos na primeira transmissão e estamos voltando novamente para começar aí a nossa live, fazendo aí a transmissão. Deixa eu mandar aqui o convite. O Dr. Fernando Chagas consegue entrar. Agora eu acho que vai. Demorou, não foi? Demorou, mas chegou, doutor Fernando. São coisas da internet, do Instagram, das redes sociais. Obrigado, Marcelo. Doutor Fernando, deixa a gente começar primeiramente agradecendo demais a vocês do Hospital Clementino Fraga pela recepção, pela atenção, por ter aceito o convite. Estive lá no Clementino 2 vezes, fui muito bem atendido. Estava dizendo inicialmente que a gente ouve muitas notícias, muitas informações, não só nesse período em que passamos aí no isolamento social, mas agora também nesse período de flexibilização, e não tivemos assim nenhuma notícia que pudesse aí dizer que o Clementino deixou de atender ou que foi mal atendido. Enfim, eu fico feliz demais por ter esse hospital aqui em João Pessoa, na Paraíba, como referência, assim também como o Hospital Napoleão Laureano também nos recebeu muito bem na questão do Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe e desejar aí para vocês muita força, muita perseverança, muita saúde, porque nesse momento tão difícil, vocês que estiveram sempre na linha de frente, merece aí os nossos aplausos e o nosso agradecimento. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Marcelo. Eu que agradeço demais essas palavras de apoio, de carinho, de respeito. Peço desculpas às pessoas que estavam nos acompanhando, porque acabei precisando usar o Instagram de infectologia e não do hospital, é porque eu estava tendo realmente dificuldade, né, com o Instagram aqui. Depois a gente vai resolver isso. Eu fico triste porque eu divulguei bastante também naquele Instagram, né? Então, espero que as pessoas tenham os dois que possam acompanhar pelo Infectologia também. E agradeço a oportunidade da gente poder levar para as pessoas informações, tanto relacionadas ao que a gente vai discutir hoje, do Dezembro Vermelho, do HIV/AIDS, até um pouco do que a gente está vivendo também, que é a pandemia de Covid-19. Vamos juntar as informações, porque é o que eu sempre digo, uma população bem informada é uma população que adoece menos, né? Verdade. Doutor Fernando, hoje, dia 10 de dezembro, também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, marcando aí a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ocorrida em 1948 pela ONU, que estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. E os sindicatos comerciários da Grande João Pessoa, nessa parceria com o Hospital Clementino Fraga hoje, recebendo você que é uma autoridade no assunto da questão da saúde, a gente ressalta essa importância do respeito, da igualdade, da dignidade e dos valores indispensáveis a todos e a todas, conforme também cita o artigo 1 deste documento. E a saúde, né, é uma das questões indispensáveis para toda a população. E nesse momento tão difícil, eu gostaria que você pudesse falar um pouco aí do Clementino Fraga, das ações do Clementino, que é as áreas de atuação do Clementino Fraga, para a gente poder entrar nesse tema aí tão importante que é o Dezembro Vermelho. Interessante você citar exatamente hoje, né, quanto ao dia, a luta dos direitos humanos, porque o Hospital Clementino é um hospital que tem um papel social muito grande. Por quê? É um hospital que trata de doenças que, infelizmente, para uma parcela expressiva da sociedade, são doenças negligenciadas. Você percebe, por exemplo, da forma com que as pessoas se referem muitas vezes ao hospital, ou quando precisam ir a um hospital, né, uma conduta muitas vezes de medo, né, uma conduta muitas vezes de rótulo. Os pacientes eles acabam sendo rotulados, portadores de tuberculose,
portadores de hanseníase, portadores de HIV virais, e agora pacientes que estão com Covid-19. Então, esse papel social que o Clementino tem no combate, principalmente a toda forma de preconceito, principalmente porque os nossos pacientes eles sofrem muito o preconceito, né? Não só pelo perfil das doenças em si, mas por conta de todos os programas que o Clementino Fraga oferece. Grande parte das nossas doenças, das doenças que nós tratamos, são doenças muito relacionadas à sexualidade, à transmissão sexual, né? E isso também se reflete no rótulo, se reflete no preconceito que os pacientes muitas vezes são vitimados. E também se reflete no perfil do próprio hospital, né? A gente brinca dizendo que o Clementino é uma mãe, né? Que abraça todo mundo, e é o perfil do hospital mesmo. Eu me sinto muito feliz de estar à frente da direção do hospital, porque, além do papel social, é um hospital muito humanizado, né? Muito humanizado. É verdade. As pessoas ainda têm um preconceito, inclusive, de ir até o hospital, porque fica esse estigma, esse preconceito. Exatamente. E eu que estive lá esses dias, vejo que o hospital é muito bem cuidado, as pessoas são muito bem recebidas. Dei uma percorrida lá, depois que saí, depois que falei com a UANE lá na diretoria, e vi realmente que o hospital é de primeira. Mas é um perfil mesmo, assim, né? E o Clementino, ele é um hospital específico de doenças infecto-contagiosas, mas ele tem esse perfil de abraçar, e a gente acaba atendendo até fora dos muros, com trabalhos fora dos muros do hospital. Então, atualmente, é um hospital que ele oferece o atendimento tanto de urgência e emergência para os pacientes portadores de HIV virais, pacientes portadores de tuberculose, hanseníase e hepatites virais. E também tem o outro lado do hospital com um serviço de urgência de Covid mais voltado para os nossos pacientes que já são tratados no hospital. O Clementino não é um hospital de porta aberta, né? Existem os serviços de porta aberta Covid, porque senão o povo corre tudo para lá e a gente não suporta. Verdade. A gente não é um hospital de porta aberta. A gente recebe pacientes de outros serviços e nós temos a urgência e emergência Covid para os pacientes que já são perfil nosso. Por quê? Porque outros serviços aqui não atendem esse mesmo perfil. Se eu chegar com um paciente que toma aquelas medicações específicas, portador de HIV que toma aquelas medicações específicas de um outro serviço, até mesmo os profissionais médicos vão se atrapalhar. Por quê? Porque é muito específico da infectologia, né? É um hospital realmente especializado. E nós também temos um serviço de urgência Covid para os funcionários, né? Um hospital que não abraça e não respeita seus funcionários, ele não vai abraçar e respeitar paciente nenhum, né? Então, nós também temos para os nossos funcionários. Então, além desse serviço, nós temos os serviços de ambulatório, são as consultas de ambulatório, que temos com os infectologistas, mas temos as diferentes especialidades médicas. Nós temos cardiologista, psiquiatra, nefrologista, neurologista, ginecologista, odontologia. Sabe por quê? As pessoas perguntam odontologia no hospital, né? Geralmente a odontologia é muita atenção básica. É porque os nossos pacientes HIV virais sofrem até nessa situação da busca pelo atendimento odontológico. Hoje menos, mas lá atrás, há 20 e tantos, 30 anos atrás, eles não conseguiam atendimento porque os odontólogos tinham medo, né? Com pouco conhecimento ainda da doença. Hoje não, ainda bem que esse conhecimento está bem difundido. Então, nós também temos esse serviço de odontologia. Nós também temos serviço de atendimento domiciliar. No hospital, sim, no hospital. Nossos pacientes, portadores de HIV virais, que são sequelados de uma série de doenças relacionadas à AIDS, que não têm condição de irem até o hospital, nós temos um serviço especializado com infectologista e uma equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, que vai até a casa do paciente e atende ele em casa. E nós temos dois serviços, que é o seguinte, os serviços para evitar que a pessoa pegue o HIV, que é o PEP, que é isso, né? Profilaxia pós-exposição, é quando a pessoa se expõe sexualmente, num ato sexual desprotegido, a camisinha estourou. Ele tem até 72 horas para buscar o hospital e nós iremos primeiro avaliar se tem um risco, né? Em seguida, a gente libera medicações e acompanha essa pessoa para evitar que ela realmente pegue o HIV naquela relação sexual. E nós temos o PrEP, profilaxia pré-exposição, antes da pessoa se relacionar sexualmente numa relação de risco. A gente acompanha uma série de pessoas que podem estar mais
com risco de pegar o vírus, por exemplo, profissional do sexo, né? Poxa, você está se expondo ali com frequência. Então, a gente pode liberar para as pessoas medicamentos e acompanha as pessoas para que elas também não se exponham, não peguem o HIV. Então, esses são os serviços que a gente tem, né? Ambulatório, urgências, PEP, PrEP e o atendimento domiciliar. Show de bola, show de bola. E nesse momento que estamos vivendo, a gente passou, como eu estava falando agora há pouco, antes de você entrar na live, o Sindicatos Comerciários realizou uma série de lives durante esse ano. Realizamos no Setembro Amarelo, trouxemos aqui o professor e psicólogo Augusto Vaz para trazer informações sobre a questão da depressão. Outubro Rosa, Novembro Azul. Estamos agora no Dezembro Vermelho, né? O que é o Dezembro Vermelho e qual a importância desse mês, que não deve ficar só nesse mês, mas dessa campanha toda que gira em torno do Dezembro Vermelho. A gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente já viveu uma pandemia também. Estamos com uma sobreposta à outra, que é a pandemia das virais. Há 40 anos. O que significa uma pandemia? Uma infecção, um vírus que está infectando pessoas no mundo todo, né? Vem todo mundo. Então, há muitos anos, o vírus HIV ele está presente, né? E as pessoas, houve a necessidade da gente escolher um dia de combate ao HIV virais, né? Que foi o 1º de dezembro, por conta de tudo que o vírus representa. Foi um vírus que mudou a história da medicina, Marcelo. Né? Hoje, tanto que até as quebras de patentes de medicamentos foram mudadas. Né? E precisamos quebrar as patentes para produzir os medicamentos antirretrovirais. E o Brasil tem o melhor programa anti-HIV do mundo. Então, o que acontece? Nós estamos nessa pandemia, por incrível que pareça, quase 40 anos depois, ainda nós estamos vendo aumento de número de novos casos de portadores de HIV, mais pessoas pegando o vírus, e nós temos uma estimativa de 120 mil pessoas no país que são portadores de HIV e não sabem. Então, a ideia do Dezembro Vermelho é um mês inteiro para a gente discutir isso, para a gente conscientizar isso. E esse ano focado no quê? No teste. Para que a gente tente identificar o máximo possível as pessoas que são portadoras e não estão sabendo, porque uma vez identificadas, a gente pode iniciar prontamente o tratamento e, ao iniciar o tratamento, a gente quebra o ciclo de transmissão. É nesse caso aí, a questão do contágio, ela, assim, por mais que se fale, por mais que se informe, por mais que os telejornais, hospitais e tantas instituições também propaguem informações, mas as pessoas ainda tendem a não obedecer a todas as questões de proteção. Então, como é que acontece o contágio e de que forma as pessoas podem se proteger? Pronto, deixa eu fazer uma explicação breve do vírus primeiro, né? Certo. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? HIV, vem um termo em inglês. O que ele faz? Ele é um vírus que ele entra no sangue e ele destrói as células de defesa do nosso corpo. Nós temos uma célula de defesa muito importante, parece um palavrão o nome, linfócito T helper CD4, olha só. Né? Então a gente chama de CD4, para ficar mais fácil. Então nós temos essa célula de defesa chamada CD4. O vírus ele tem essa característica de destruir esse CD4. E existe um quantitativo de CD4 que, quando ele despenca, nós ficamos expostos a qualquer doença. Só para você ter uma ideia, Marcelo. A pessoa não portadora de HIV, ela tem, em média, 1.000 linfócitos CD4, uma média de 1.000 linfócitos CD4 por milímetro cúbico de sangue. Vamos falar de uma forma mais fácil. Ele tem, em média, 1.000 células linfócitos CD4 por gota de sangue. O vírus, quando ele invade, ele começa a destruir essas células de defesa, o número vai despencando, chegando a 300 linfócitos CD4 por gota de sangue, 200 linfócitos CD4 por gota de sangue. Você compara a defesa de um para outro. É como se você tivesse um exército de 1.000 pessoas que seria o suficiente para proteger a sua casa. E, de repente, você fica com 200 soldados. Poxa, de 200 para 1.000 você precisa de 1.000. Só que você agora só tem 200. Então sua imunidade está destruída, sua defesa está destruída. Então, uma guerra e tanta. Tá entendendo? Então, inclusive, um resfriado, por incrível que pareça, pode derrubar você, colocar você em cima de uma cama, se não até matar.
Então, o vírus ele provoca isso. Quando esse número de CD4 despenca demais, vai para abaixo de 350 por gota de sangue, nós passamos a chamar de SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que a gente trouxe o termo em inglês para cá e ficou AIDS. Então, ter o vírus é uma coisa, ter AIDS é outra. Ter o vírus é você ser portador do vírus. Ter AIDS é quando a defesa caiu, destruiu, foi destruída. Está com como se fosse uma etapa de piora, seria isso? Isso seria o desenvolvimento da doença. Por exemplo, tem um fungo que a gente tem no intestino, a cândida. Quase todo mundo tem essa cândida no intestino. A gente estava até falando de uma super cândida essa semana. Todo mundo ficou sabendo, ficou horrorizado do super fungo, né? Nós temos cândida no intestino. Então, essa cândida ela fica protegida, fica controlada pela nossa defesa. Então, não é normal você ter ela na boca. Aí, de repente, eu encontro um jovem, quando ele fala comigo dizendo que está com a garganta doendo, eu descubro que ele está com essa cândida na boca. Opa, a defesa dele foi destruída. Então, eu vou ter que investigar o que aconteceu. E o vírus faz isso. Quando a gente faz o exame e vê que está positivo, ele desenvolveu AIDS, provavelmente. Porque para ter aparecido o fungo na boca, a defesa tem que estar destruída. Então, ou você pode ter o vírus, mas não ter AIDS, porque sua defesa ainda não foi destruída o suficiente para isso. Se você não iniciar o tratamento, é questão de tempo. Tá dando para entender? A importância do tratamento precoce. Mas se você inicia o tratamento, você vai frear aí e vai viver só com o vírus. Você não vai desenvolver a AIDS. Então, nesse momento em que está com a AIDS, é possível, com o tratamento, reverter? Isso. É um termo que eu uso que o pessoal se choca. Uma vez eu disse numa entrevista ao vivo, a AIDS tem cura. Quase que o mundo caiu na minha cabeça, né? Eu não estava falando do vírus, eu estava falando da doença. Várias vezes o paciente com AIDS, a gente controla... Você deixa de ter a doença e passa a ter o vírus, no caso. Né? Exatamente. Você está com a doença, a gente trata a doença, você melhora, você está tomando os remédios, o CD4 sobe com o tempo e você fica curado da AIDS. Agora, você está curado do vírus? Não. A condição de portador do vírus é que não tem cura. A doença tem. Então, até a transmissão, Marcelo, agora respondendo a sua pergunta, até a transmissão depende da quantidade de vírus que a gente tem no sangue. Depende do tratamento. Porque qual a ideia do tratamento? A gente acabar com o vírus no sangue. O que a gente chama de carga viral indetectável. O portador do vírus que se trata, ele fica sem vírus no sangue. Então, qual a ideia? Que ele não transmite. É mais fácil alguém pegar o vírus com alguém que ele nunca viu do que ele pegar o vírus com quem tem o vírus, mas se trata direitinho. Então é até bom passar essa informação para quebrar preconceitos. Esse tabu, preconceito que ainda existe, na verdade. Demais. As pessoas ainda me perguntam se beijar transmite. Aí eu vou ter que explicar que na boca tem uma enzima que destrói o vírus. Beijar não transmite. Lágrima não transmite. Nem sequer xixi, cocô, nada disso transmite. Usar o mesmo copo, embora, né? Nesse período a gente não possa fazer isso, né? Mas... nesse período vai pegar Covid, né? Existem alguns sinais em que momento a pessoa deve procurar, nesse caso aí, o hospital, né? Para poder, de repente, fazer o teste. Existe algum sinal? Existe alguma forma? Porque nesse caso aí, houve, por exemplo, a relação... né, sem a proteção, relação sexual sem a proteção, aí nesse caso tem que procurar imediatamente o hospital, além de outros fatores que também apresentam no corpo, que de repente dê um sinal aí que a pessoa tem que procurar, porque é bem complexo essa questão, porque eu não sei se é uma doença invisível, né? Aos nossos olhos. É o seguinte, a gente brinca dizendo, né? Quem vê rosto não vê CD4, né? Não sabe se a defesa está destruída, né? Até é bom falar isso para quebrar alguns estigmas também, né? No início da pandemia, era muito associado ao homossexualismo. E hoje a gente sabe que isso é absurdo. A maior taxa de transmissão entre os que se dizem heterossexuais. Não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade, né? Embora a principal forma de transmissão seja o sexo anal. Mas não tem nada a ver com sexualidade. Né? Então, as formas de transmissão é a transmissão sexual e os acidentes pérfuro-cortantes. É importante lembrar disso também. Porque, às vezes, você é profissional de saúde, você se fura numa agulha, você não leva a sério. Mas o correto é buscar o hospital para tomar medicação. Né? E testar, por exemplo, um paciente que você tinha usado a agulha.
Então, respondendo sua pergunta, a pessoa está numa balada, né? Está lá, encontrou alguém, opa, bateu a química, saiu dali, teve uma relação sexual. Se foi sem camisinha ou a camisinha estourou, em teoria ela teria 72 horas, 3 dias, para buscar o serviço. Então, ele pode ir lá no Clementino Fraga, que nós iremos atendê-lo, isso em 24 horas por dia, né? Esse serviço funciona, e a gente vai avaliar se a relação oferece risco. Por quê? Porque, convenhamos, nem todas oferecem risco. Se a gente for liberar medicamento a todo mundo que tem relação sexual, a gente tem que botar na água da cajepa. Então, não é verdade? Então, a gente vai avaliar os riscos. Realmente se inclui, tá incluído no risco grande de transmissão, então a gente inicia uma medicação que a pessoa vai tomar durante 28 dias. Né? Para poder frear a probabilidade de vírus. Não importa nem se a outra pessoa que foi, a gente pode chamar de paciente-fonte, a fonte, não importa nem se é uma portadora do HIV sem tratamento com risco de transmissão. O medicamento, ele derruba o risco de forma grotesca mesmo. Assim, a probabilidade de transmissão é muito baixa. Então, é um programa muito bom. É uma senhora forma de proteção. Jóia. Além dessa ação específica que existe lá no Hospital Clementino, direcionado aí para essa questão, digamos que a pessoa fez o teste e deu positivo. Eu ouço muito falar da questão das janelas, né? Aí, a partir daí é feito um novo teste, já inicia o tratamento, quais seriam as próximas etapas? O ideal é todo mundo testar, porque, só terminando de responder a sua pergunta anterior, não existe sinais e sintomas no início. Então, entendi. Você vai testar, né? A não ser que você desenvolva AIDS. Aí, quando você desenvolve a AIDS, você emagrece, você perde muito peso, mais de 10 quilos em 6 meses, pode aparecer manchas no corpo, fungo na boca, e uma série de outras coisas. Aquela doença, não sei se você sabe, cobreiro, que é a herpes zoster, né? Eu até digo, quem tem o cobreiro, vá fazer o teste. Não estou dizendo que tem, mas é porque a imunidade está prejudicada. Então, você vai fazer o teste. Lá no Clementino, nós temos um atendimento para teste. Antes de fazer qualquer teste HIV, a pessoa passa por um atendimento psicológico, até para prepará-lo, né? Por quê? Impacto do diagnóstico. Então, esse atendimento pré-teste é feito o teste, e antes de chegar o resultado para a pessoa, passa novamente pela psicologia, né? Porque na possibilidade aí de um positivo, novamente ser feito de uma forma tal que o impacto não seja tão grande. Porque a pessoa precisa entender que não é final de vida de forma alguma, principalmente hoje em dia. A qualidade de vida do portador da HIV é tranquilo, é parecido com quem não é portador, se ele se trata direitinho. Então, é feito o diagnóstico. No momento que é feito o diagnóstico, o paciente ele já sai com um infectologista marcado. A consulta com o infectologista. Por quê? Porque ele vai ter que fazer 2 exames que são específicos. O CD4, que é a contagem de CD4, lembra? A gente tem que ver quanto é que está, né? E a carga viral, para ver quantos vírus a pessoa tem por milímetro cúbico de sangue. Quantos vírus a pessoa tem por gota de sangue. Através desses 2 exames, a gente direciona o acompanhamento. Por quê? Se a defesa for boa, a gente vai vacinar essa pessoa. Vacinar, sim. A gente tem que vacinar pelo pé para tudo. Por quê? Porque se essa pessoa desenvolver AIDS lá na frente, ela pelo menos tem imunidade contra uma série de doenças, concorda? Então a gente vacina essa pessoa e começa um acompanhamento para o resto da vida. Certo. Aí no caso, tanto essa assistência como a questão da medicação e todo esse acompanhamento é feito tudo lá no Clementino. Tudo lá, tudo de graça. Toda medicação de graça. Se você só comparar, a gente tem pacientes, eu tenho um paciente, Marcelo, que ele mora na Alemanha, acredita? Ele vem para cá, sério mesmo, ele vem para cá a cada 4 meses. Então o Brasil, como você falou, realmente o Brasil é referência. Excepcional. Excepcional. Ele pega o medicamento e o resto, o familiar, porque qualquer pessoa pode pegar, basta ter a carteirinha e o cadastro. Então, os familiares pegam e mandam para ele, porque é mais barato ele vir do que ele comprar lá. Porque um tratamento desse, se fosse vendido, custaria mais de 10 mil reais no mês. No caso lá na Alemanha, não é de graça? Não, em país nenhum. Não que eu não tenho conhecimento de um outro país com esse nosso programa. Não tenho conhecimento. Então a gente tem que cada vez mais valorizar o nosso sistema único de saúde, SUS, né?
O SUS. Anteontem foi o lançamento, inclusive, de uma nova droga, com menos efeito Uhum, adverso, quantidade menor. Então, a gente ainda está avançando, ainda está buscando uhum. cada vez mais medicamentos melhores. Joia. Existem vários tipos de medicamentos ou só existe um específico? Porque eu sempre vejo as pessoas comentarem, né, sobre a questão de tomar um medicamento, dois É, medicamentos, o famoso 3 em um, que é o que eu ouço assim mais comentar. é, o pessoal gostava do 3 em 1, que era um comprimidozinho só. O Uhum, problema é que os efeitos adversos dele podem ser muito chatinhos, né? Tem que ser tomado entendi. à noite, porque ele causa tontura, mexe com o Uhum, sono. Então, entendi. às vezes, tomar mais de um medicamento tem mais vantagem. Mas Na depois verdade, o corpo, hum, mas é, nesse caso os sintomas sempre ficam ou o corpo vai se adaptando? geralmente se adapta, geralmente se adapta. É porque é o seguinte, na verdade, o portador do HIV, ele precisa, por enquanto, ele precisa tomar 3 drogas, que Uhum, necessariamente não representam 3 comprimidos. Por exemplo, certo. 3 em 1, né? São 3 drogas em um só Uhum, comprimido. Né? entendi. Hoje, o sistema básico são 2 comprimidos. Um dos comprimidos com 2 drogas e um outro comprimido com a droga isolada. Mas Certo. vai depender de uma série de fatores. Vai depender até mesmo, por exemplo, mulheres em idade fértil não podem tomar esse esquema básico porque um dos comprimidos podem atrapalhar a questão da gestação, pode trazer risco. E por aí vai. Uhum, Vai vendo se a pessoa tem doença no rim. Por quê? Porque o tratamento básico não pode para pacientes com doença no rim. Quem tem uhum. anemia, tem medicamento que não pode. E aí vai, né? A gente vai de acordo com a pessoa, de acordo com as características da pessoa. Joia, show de bola. O bate-papo está muito bom sobre esse tema, sobre a importância do Dezembro Vermelho, da questão dessa campanha, que tem que ser, diante das informações que você trouxe, muito relevantes, deve ser contínua, sempre, 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 além de tantas outras pandemias que nós vivemos. Mas eu gostaria de encerrar esse tema para a gente entrar, até porque o Instagram limita nosso horário a apenas 1 hora, né? E depois Uhum. aí a gente pode até marcar para bater outros papos por aqui, mas eu gostaria de encerrar esse assunto da questão do Dezembro Vermelho, falando sobre a polêmica que saiu nos últimos dias, sobre essa questão da renovação, eu acredito que foi do contrato que existia do governo federal, do Ministério da Saúde, com relação a esses testes, né, do HIV. Gostaria que você pudesse esclarecer aí para o pessoal sobre esse tema. Não, Porque, na de fato, verdade, a gente tem observado problemas em relação ao nosso programa HIV. Essa semana, por exemplo, um dos grandes exames que a gente utiliza, chamado genotipagem, que é porque é o uhum, seguinte, uma parcela dos pacientes, se eles ficarem abandonando o tratamento, o vírus pode criar resistência. Aí é um problema. Aí sim a gente tem um verdadeiro problema. Por isso que a gente tem que uhum, evitar contrair o vírus, né? Então, existe um exame que chama de genotipagem que detecta qual a mutação que o vírus tem para a gente poder direcionar o tratamento. Senão o paciente ele vai continuar tendo a imunidade destruída e pode avançar desenvolvendo uhum, AIDS. Aí sim, né, pode até morrer por conta disso. E uhum, simplesmente esse teste foi cortado. Né? E nós já uhum, estávamos com algumas dificuldades em relação aos testes comuns, mas se resolveu. Né? Mas esse exame genotipagem em especial, não só o do HIV, da hepatite C também. A gente precisa lutar para que esses exames voltem, porque eles são fundamentais. Estão se uhum, fazendo de uma forma muito restrita para mulheres gestantes e para situações em que existe uma câmara técnica que vai ter que aprovar. Mas o quantitativo de pacientes que a gente tem, se esperar a aprovação de todos, é um problema. Então, verdade. assim, a gente está com muito, muito medo com isso, né? O Uhum, desabastecimento. Recentemente tivemos desabastecimento com alguns medicamentos e a gente não pode permitir isso porque é um programa muito bom, né? A gente não pode uhum. permitir. Joia. E para a gente, lembrei aqui de uma outra informação, né? Estou vendo aqui que a gente tem ainda alguns minutinhos sobre esse tema. Deixa eu só desligar o som aqui rapidinho, que tem um som tendo rapidinho, tá? Certo, certo, fique à vontade. Então, estamos hoje batendo um papo com o doutor Fernando Chagas, ele que é diretor-chefe do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, falando hoje sobre o Dezembro Vermelho, né, que é a campanha de conscientização para o tratamento da AIDS, e também vamos trazer informações com relação à Covid-19. E uma última informação, uma última pergunta,
Acabei lembrando aqui de última hora, não estava no script. Você tem acompanhado essa questão da cura? Vamos ter a cura da AIDS? Como é que anda essas pesquisas, essas informações? A gente tem até o sonho de colocar o Clementino, se Deus quiser isso vai acontecer, no programa né, para tentar aí a cura. A gente tem a perspectiva da cura, que é um avanço absurdo. Há 5 anos atrás, a gente tinha uma perspectiva de cura para 10, 15 anos. Hoje, a gente tem perspectiva de cura para os próximos 2 ou 3. Se descobriu uma série de medicações que a gente pode prescrever de uma forma tal que inibe definitivamente a replicação viral. Aconteceu em alguns pacientes, mas ainda o tempo é muito cedo para a gente chegar à conclusão que deu certo. Mas a esperança está mais do que nunca aí forte, né? E se acontecer novamente, se acontecer de verdade, chegarmos à conclusão que nós poderemos curar com um tratamento específico, que inclusive nós até temos alguns desses medicamentos. Se isso acontecer, a gente vai lutar para botar o Clementino aí no programa para poder iniciar por aqui também. O que vai ser uma revolução, né? Mas é fé, é esperança. Vamos ter fé que vai dar certo. Então vamos cada vez mais valorizar os pesquisadores, os profissionais, a ciência, as universidades, para que a gente possa avançar aí nesse sentido, aí, assim como a gente está acompanhando também as informações sobre essa questão da vacina da Covid-19. Doutor Fernando Chagas, como é que está a situação, a gente já mudando aqui de assunto, trazendo aqui informações da Covid-19, como é que está o hospital, a questão da taxa de ocupação do hospital, como é que está a situação hoje de João Pessoa, da Paraíba, se é que nós podemos dizer assim também? Olha, vou falar primeiro do hospital. O pessoal se espanta, eu até fiz um vídeo recentemente que causou muito espanto, quando eu conto como é que está a ocupação do Clementino. Mas o Clementino Fraga é um hospital especializado, então é o primeiro a ser ocupado. Então ele sempre vai ter uma taxa muito maior. Hoje eu estou com 90% de ocupação, 90% agora, dos leitos de UTI e 100% dos leitos de enfermaria. Mas isso não é uma realidade estadual, não. Né? Não é uma realidade estadual. Por quê? Porque existem um quantitativo muito maior de enfermarias e leitos em outros hospitais. Primeiro o Clementino e o Metropolitano, depois vão se preenchendo os outros paulatinamente. Né? A gente chama de preenchimento em ondas. Vai se preenchendo, né? E detalhe, quando alcança um limite estadual de 80%, aí sim se amplia mais ainda, vai se ampliando. Por exemplo, aqui para a próxima semana estaremos abrindo alguns outros leitos de UTI. Por quê? Para ficarmos tranquilos. Não estou dizendo que a gente vai ter uma explosão de casos no próximo ano. Não, mas a gente está observando um aumento, e um aumento expressivo. E é claro que dá medo. Então, para evitar colapso, evitar situações como aconteceu no meio do ano, de muitos casos ao mesmo tempo e realmente desgasta todos os profissionais de saúde, hospital, todo mundo, né? Desgasta, acaba tendo perdas de preciosas vidas, sofrimentos. Para evitar tudo isso, a gente está se antecipando e abrindo novos leitos. Então, hoje nós estamos com o hospital cheio, mas não é uma realidade de todos os hospitais da rede, não é. Agora que nós estamos observando aumento de casos em todos os hospitais, isso é indiscutível. Por isso, reforçar realmente o retorno, porque muita gente saiu, o retorno aos cuidados pessoais. Joia. Não sei se você tem participado, os sindicatos comerciários, no início de março, bem antes do processo do lockdown, ele protocolou ofício no gabinete do governador do estado da Paraíba, o governador João Azevedo. Também nós protocolamos ofício no gabinete do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, para poder também integrar, participar das discussões iniciais daquela questão que existia com relação ao lockdown. Né? Fomos ouvidos pelo governo do estado, mas não fomos ouvidos pela prefeitura de João Pessoa. E existe aí, eu não sei se está na ativa esse comitê, o que é que se tem, se está, o que é que se tem discutido nesses últimos dias, porque existe sempre esse medo, esse comentário, e também fez parte de muitos discursos, né, dos programas eleitorais de muitos candidatos, essa questão do lockdown. Como é que estamos nesse momento? Você tem participado do comitê? Deixa eu te trazer primeiro a realidade lá atrás. Né? Primeiro, é uma situação nova no mundo todo. Né?
Segundo, naquele período foi preciso, não vou usar a palavra lockdown, que lockdown de verdade a gente não chegou a ter. Mas vamos colocar as restrições. Naquele momento, era preciso diminuir a todo custo a movimentação das pessoas, diminuir as aglomerações de forma brusca, mas a ideia era dar tempo de todos se prepararem. Estou falando dos serviços de saúde no país inteiro. Porque todo mundo foi pego praticamente de surpresa. Entre aspas, porque o carnaval não devia ter acontecido. Infelizmente, aconteceu. Né? Eu acho que quando acendeu a luz saindo de Wuhan, o mundo todo deveria iniciar já os preparos. Porém, eu acho que não se respeitou o vírus. Estou falando mundialmente, estou falando aqui não. Né? E quando se percebeu que estava se espalhando, nós acabamos sendo pegos de surpresa. Então, era necessário naquele momento, de forma brusca, diminuir a transmissibilidade para dar tempo. Por quê? Diferente de hoje, porque se a gente for analisar hoje, Marcelo, eu já tive, em teoria, eu tenho imunidade. Se você já teve, em teoria, você já teve imunidade. Aqui em casa, das 4 pessoas, 2 já tiveram, então 2 não tiveram. Olha como já está diferente, né? Naquela época, ninguém teve. 100% das pessoas estavam propensas a ter. E estava chegando aqui com tudo. Se fez necessário aquilo. Hoje a realidade é completamente diferente. Mesmo numa explosão de novos casos, esses casos seriam para pessoas susceptíveis e nós já temos o sistema de saúde pronto para a situação. Então, toda a experiência de todos esses meses, né? E isso não se tem necessidade de diminuir bruscamente movimento de ninguém e, consequentemente, sair fechando as coisas. Não, mas em alguns países estão fazendo. Em alguns países estão tomando medidas, mas pode notar que não são medidas com o grau de restrição que aconteceu no início do ano. Não são. São muito mais leves e que estão permitindo o funcionamento do comércio e de uma série de outros serviços. Qual a ideia agora? A ideia não é restringir nada. A ideia é entrar em acordo, em conversa com todas as entidades para que nós possamos chegar a uma situação tal que se controle aglomerações dentro dos estabelecimentos. Tem que se evitar grandes aglomerações dentro dos estabelecimentos. Dessa forma a gente consegue, mas a gente precisa do apoio da população. As pessoas precisam voltar a usar máscara, lavar as mãos e evitar o aglomerado. Todo mundo tem que ajudar. Se todo mundo ajudar, a gente consegue até mesmo abrir escolas e tudo de uma forma extremamente planejada e sadia. A gente consegue fazer isso aí. Até porque, Marcelo, é importante que não tenhamos explosões de casos, porque ano que vem, se Deus quiser, nós vamos vacinar. E a vacinação ela precisa ser feita de forma ordenada. Se existe uma explosão de casos, atrapalha a via de vacinar, atrapalha a vacinação, né? E, inclusive, gostaria de deixar aqui os sindicatos comerciários, em nome do presidente que está nos acompanhando, Rogério Braz, e toda a diretoria, além dos sindicatos comerciários, a Federação dos Comerciários também, e os seus sindicatos filiados, colocar à disposição do hospital, do governo do estado, de todo o sistema, para poder contribuir aí com essas ações, para ajudar não só os trabalhadores que estão nessa linha de frente, junto com os bancários e tantos outros, principalmente vocês que estiveram desde o início, né? Se colocar à disposição aí para contribuir de todas as formas. Doutor Fernando, temos aqui algumas perguntas. Temos aqui a questão do Carlos, que está perguntando sobre a questão da reinfecção, está preocupado. E o presidente do sindicato, Rogério Braz, está perguntando se tem como fazer o teste da Covid, tem como fazer o teste para saber se tivemos, né, Covid gratuitamente? Olha, deixa eu falar logo dos testes, né? Até saiu hoje, aliás, ontem, né, uma nova nota da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles foram muito felizes nessa nota, porque eles trouxeram algo, eu particularmente tinha pensado muito nisso, eles trouxeram algo que vai facilitar o entendimento das pessoas, porque há uma supervalorização desses testes. Vou dar um exemplo para você. Parte das pessoas, elas nem desenvolvem a imunidade para poder positivar um teste desse. Mesmo assim, elas vão ter defesa. Por quê? Porque existem 2 tipos de imunidade. A celular e a humoral. A humoral é que detecta no exame, são os anticorpos. E a celular são formados por aquelas células que eu falei, linfócito CD4.
A Uhum. maioria das defesas para os vírus são CD4. Então, eu posso dar negativo no anticorpo, no examezinho, e ter tido Covid. E tenho defesa contra a Covid. Eu não vou pegar Covid novamente. Tá dando para Uhum. entender? Então, o Entendi. teste acaba confundindo. Outra coisa, não traz ganho nenhum. Esses testes não trazem Uhum. ganhos. Eles servem para fins epidemiológicos, para a gente ter a quantificação para planejamento. E só. Entendi. Ah, se der IgM. IgM é um anticorpo que mostra que você inicia quando você ainda está com a doença. Então, mostra Uhum. que você teve recentemente. Mas não quer dizer muita coisa, porque pode dar Uhum. negativo e você ter tido. Tá entendendo como é que é? Isso confunde. O Entendi. IgG também, né? O Uhum. IgG pode dar negativo e você ter tido. E o IgG mostra que você teve lá atrás. Então, na verdade, esses testes, eles serviriam para o paciente internado, que a gente não está conseguindo o SUAB, pode fazer o bichinho, já teve, então a probabilidade de ter é pequena, então a gente pode Uhum. transferir ele para um outro setor, pode dar a vaga para quem está com Covid agora. Tá dando para entender? Então, Entendi. assim, esses testes não trazem. O exame de verdade é aquele do cotonete no nariz, que a gente chama de RT-PCR, mas que só deve Uhum. ser feito quem está doente, porque ele pega o vírus na hora que ele está no nariz. Se você não está mais doente, não tem vírus ali. Então, não faz Uhum. sentido fazer. Pronto, essa é a primeira. Entendi. Vamos para a reinfecção. Uhum. Eu vou até dar uma notícia fresquinha agora. A gente acredita que a gente tem uma variante do vírus, um vírus um pouco modificado, um pouquinho diferente do que nós tínhamos há meses atrás, circulando aqui agora. É por isso que a Uhum. gente conseguiu detectar uma reinfecção, e a gente Isso. percebeu algumas outras ao redor que, infelizmente, não tivemos como provar, e a gente atualmente está com 15 casos em investigação. Então, reinfecção pode acontecer sim. Agora, é Uhum. raro. É um evento Entendi. raro. Porque se não fosse um evento raro, nunca os números de casos teriam diminuído. Estaríamos cada vez com mais e mais e mais casos. Concorda? Eu E é estaria pegando verdade. todo mês, porque eu estou todo mês. Tá É entendendo como verdade. é que Até é? porque quem já teve, aí descansa, relaxa, acaba se desprotegendo um pouco mais e aí ficaria vulnerável para ter novamente, teríamos duplicado, né, os casos. Exatamente, exatamente. Uhum. Mas Mas mesmo pode assim não acontecer, pode relaxar. sim. É. Outra coisa, a gente sempre acreditava que em um caso de reinfecção, o segundo momento de doença seria mais Uhum. leve. Porém, eu Uhum. tenho visto pacientes que a gente suspeita de reinfecção e que acabaram agravando. Então, até isso para a gente é muito novo. As pessoas precisam entender, nós não completamos nenhum ano de doença. A gente tem doença aí com 40 anos feito HIV e a gente ainda está buscando a cura, né? Então, menos de um ano de doença, a gente tem muito a aprender. O que eu posso dizer para Uhum. vocês? Reinfecção é muito raro, é incomum, mas pode acontecer. Mais um motivo para você continuar se cuidando. Agora, não é para enlouquecer e achando que vai pegar de novo, não. Vida que Uhum. segue. Só tome os cuidados básicos. Entendi. Show de bola. Nesse caso aí, para fazer, neste caso, o teste, ou se alguém tem algum sintoma, ou para procurar o ambiente nesse momento, não é só, como você falou no início, Clementino, mas a própria prefeitura disponibilizou aí todas as UPAs para os casos de E as Covid-19. unidades básicas de saúde. Isso. Então, nesse caso aí, o Clementino seria uma segunda etapa? O Um Clementino segundo. é o seguinte: é para o paciente que precisou ficar internado, aí eles Uhum. vão regular pela regulação estadual. Aí tem vaga no Clementino? Tem, manda para o Clementino. Tá dando para entender? O Clementino não Entendi. recebe de porta aberta lá dentro do hospital. Porque tem gente que Certo. aparece fazer, eu quero fazer o teste. Não, não, Uhum. mas o hospital ele não funciona dessa maneira, né? Se a gente for fazer o Certo. teste de todo mundo, a gente não aguenta. Aí você pode ir numa unidade básica de saúde perto de casa, que você vai ser examinado, visto por um colega, né? Uhum. Se tiver sintomas, ele pode marcar para fazer o exame do cotonetezinho. Ou se você não está legal, tô passando mal, tô com dor, tô com febre, então tem que ir para uma urgência. Aí vai para uma UPA. Aí do mesmo Uhum. jeito, lá o colega vai avaliar, é Covid. Existe uma tabelinha, um programinha,
chamado NewFast, que eles vão pontuando, independente de exame, porque as pessoas se desesperam com o exame, né, Marcel? É Ah, eu não verdade. tenho exame, eu não tenho Covid. Ou se não, tudo é Covid, o exame deu negativo. Não, o exame pode dar negativo e ser Covid. Existe um programa que a gente utiliza, o NewFast, que nos orienta. E tem situações que não tem como não ser. Me diga com outra infecção faz o cara perder o olfato e o paladar. Não tem. Não, Até contar, até ah, contar um caso aqui, em abril deste ano, logo no início do lockdown, né? Não foi 100% lockdown, como você falou, inclusive parabenizar aí os profissionais de saúde, os obrigado. profissionais bancários e os profissionais do nosso setor, do comércio e serviços, supermercados e farmácias, balconistas que estiveram aí na linha de frente. Agradecer e parabenizar por esses profissionais e tantos outros, né? Os profissionais de motorista de aplicativo, enfim, vários profissionais que estiveram na linha da frente, parabenizar aí esses guerreiros e guerreiras. Mas no mês de abril, no início da pandemia, como eu estava dizendo, eu tive alguns sintomas. Fiquei um pouco febril, 37, chegando a 38, e passei exatos quase 7 dias sem olfato e sem paladar. Eu achei que estava com qualquer outro problema, menos Covid. Menos Porque Covid. eu não sentia nenhum sintoma. Rapaz, como é que eu, Mas, magro, magrinho, magro, todo mundo fala, rapaz, se pegar uma gripe com esse corpo que tu tem, o bicho te derruba. E tô com Covid e esse bicho me derrubou, né? Falando a linguagem bem popular aqui. E aí passei 7 dias e comia isso, botava perfume no nariz e nada, 7 dias. E aí liguei para o hospital Clementina, assim, foi o primeiro que eu lembrei, porque você falou em Covid, as pessoas hoje vão logo para o Clementino, né? Aí liguei para lá, fui muito bem atendido, recebi muitas orientações, e aí fiquei no isolamento em casa, não fiz como assim algumas pessoas nesse momento não devem fazer, correr para o hospital e tal. Como eu não estava com sintoma, estava bem. Aí foi, como você está bem? Eu digo que estou muito bem, por isso que eu estou achando estranho. Ela fica em casa 15 dias, depois desses 15 dias você pode procurar aí um médico, né? Porque para poder justamente fazer algum teste ou algum acompanhamento. Se tiver alguma piora, procura a unidade de saúde. Aí eu fico nessa dúvida, eu não sei se eu tive, né, Covid. E o prazo é esse mesmo, é 15 dias? Se você não está sentindo nada, é melhor se isolar e ficar em casa? Essa é a já recomendação. mudou. Já mudou? Já. Hoje em dia, se os sintomas são leves, 10 dias, o isolamento está sendo de 10 dias. 10 Quando os dias. sintomas ou quando os sintomas são muito persistentes, eu vou ficar internado, é persistente demais. Ou a pessoa Uhum. tem uma doença da imunidade, se estendeu para 20 dias. Então já mudou. Né? Entendi. Entendi. Mas deixa eu te contar uma coisa que o vírus faz também. Esse danado desse vírus, ele tanto pode atingir a mucosa nasal e na boca, que ele impede de você sentir cheiro e gosto, como ele pode fazer isso no cérebro. Ele atinge o cérebro. Quando ele atinge o cérebro, ele pode, inclusive, modificar a sua percepção do cheiro e do gosto. E detalhe, ele vai mudar aquilo que o seu cérebro entende como pior. Vou dar um exemplo. Eu tive Uhum. Covid, eu não suporto o cheiro de cigarro. Pois eu passei, acho que se brincar, mais de um mês com o cheiro de cigarro 24 horas por dia. Por quê? O vírus alterou, meio que, digamos, atingiu o cérebro e o cérebro interpretou naquilo que eu não gosto. Tem um Uhum. apresentador muito famoso aqui, eu não vou citar o nome dele porque ele não me autorizou, que eu me Aham. lembro que eu fui dar uma entrevista no programa dele e ele me disse, Fernando, eu sinto cheiro e gosto de produto de limpeza. Detalhe, eu nunca comi produto de limpeza. Mas o cérebro dele, né? E ele dizendo que Aham. era louco de picanha. Ele não aguentava comer picanha porque ele sentiu o gosto de produto de limpeza. E ficou também mais um mês assim. Então você vê como é que é o vírus. Aí eu te pergunto, qual outro vírus que faz isso? Não temos. Não temos. Uhum. Por isso Verdade. que independente do exame, a gente pode sim fechar o diagnóstico pela clínica. Pode sim. Uhum. Né? Portanto, se testagem fosse tão bom como todo mundo prega, tem que testar, 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 os Estados Unidos não estariam sofrendo com uma morte a cada 30 segundos. Porque eles compraram todos os testes do mundo todo e são os que mais estão testando. Mesmo assim, estão sofrendo com uma morte a cada 30 segundos. Joia, show de bola. Doutor Fernando, estamos aqui com o nosso limite de tempo. Vamos, infelizmente, assim, o bate-papo está muito bom.
Eu agradeço demais, em nome dos sindicatos comerciários da Grande João Pessoa, dos comerciários e comerciárias, pela a informação. Foi 2 em 1 aqui, 2 lives em uma, né? Dezembro Vermelho e Covid-19. Parabenizar, o senhor é um cara, como diz o nordestino, arretado, show de Obrigado. bola, uma autoridade realmente nos assuntos. Parabéns, né? Obrigado. O Hospital Clementino, a Paraíba, né? Estamos lisonjeados aí pela sua pessoa, pelo profissional que o senhor é. Mas para a gente concluir essa nossa live, como é que anda aí as informações sobre essa questão da vacina? O governo do estado da Paraíba, através do governador João Azevedo, toda a equipe, do secretário, tem avançado aí nessas questões. Você pode trazer alguma informação com relação a essa questão da vacina, das parcerias? Eu estou muito feliz, né, pela sensibilidade do nosso governador João Azevedo, pela sensibilidade, inclusive, do prefeito recém-eleito, que foi a São Paulo, foi a Brasília, também atrás da vacina, o Cícero Lucena. Né? A gente tem que reconhecer esse tipo de situação de busca, né? De busca. Infelizmente, muita gente politiza demais a situação, né? Ah, é vacina chinesa. Não, gente, quem está à frente dessa vacina é o Butantan. Todo mundo conhece, já produz nossas vacinas há anos. Uma instituição extremamente muito séria, né? E outra, nada vai ser distribuído sem aprovação prévia da Anvisa, o nosso órgão fiscalizatório maior, né? Claro, a gente não pode trocar os pés pelas mãos, isso tem que ser feito de forma realmente passando pelo crivo das nossas entidades fiscalizadoras. Indiscutível isso. Mas a sensibilidade em buscar, a gente precisa reconhecer. O governador tem essa preocupação. Eu acho que deveria ser a preocupação de todo gestor para poder acabar de uma vez com isso, porque impacta, inclusive, no setor, a gente está discutindo agora, econômico, na vida das pessoas, no trabalho das pessoas. Eu me lembro, Marcel, que eu estava no ápice aqui da pandemia. Eu estava indo num hospital aqui privado ver um paciente. Na hora que eu parei meu carro, tinha um rapaz que ele sempre toma conta, que eu conheço ele, eu sempre brinco com ele. Ele chegou para mim e disse: doutor, pelo amor de Deus, quando eu não estou aqui, eu vendo verduras. Eu não estou conseguindo vender nada. Como é que eu vou viver? Eu não tenho nada, eu fiquei... Sabe quando você não tem palavras para a situação? Aí você vê a seriedade do que nós estamos vivendo. O impacto na vida das pessoas. A fome também matando, né? Então, essa iniciativa para mim foi muito louvável. E eu acredito, Marcel, que no primeiro trimestre agora desse próximo ano, nós já estaremos vacinando. Eu acho que nós temos que buscar mais de uma vacina. Primeiramente, nós estamos com a Coronavac, mais próxima da nossa realidade, mas as outras também. Muito provavelmente, as outras também entrarão e a gente vai vacinar as pessoas de forma planejada, de uma forma tal que possa, primeiramente, vacinar as pessoas que estão no grupo dos grupos de risco. Lá na frente, a gente vacina o resto da população. E, enfim, nós iremos poder finalmente sair dessa situação. Até lá, é máscara, é lavagem das mãos, é isolamento mesmo. Show de bola. Isolamento não, distanciamento, não pouco de máscara. Doutor Fernando Chagas, muito obrigado. Inclusive o Eliezer Gomes, que é diretor também dos sindicatos comerciais, está dizendo aqui, parabéns a ele, que tem sobrenome de um médico histórico, né? Fernando Chagas. Obrigado. Gratidão. Em nome dos sindicatos comerciais da Grande João Pessoa, nós agradecemos a você, doutor Fernando, a toda a equipe do Clementino, a sua assessora de comunicação, a Uane, pela recepção, toda a diretoria lá do Clementino. E em breve nós estaremos juntos aqui de novo para tratar outros temas, novos temas, e o sindicato, mais uma vez, se coloca à disposição. Muito obrigado, boa noite e parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos essa oportunidade de informar. Como eu disse lá atrás, uma população bem informada adoece menos. E quando a gente tira as dúvidas, os conflitos desaparecem, né? Então, uma boa noite a todos, gente. O que precisar, a gente está à disposição. Tá joia. Obrigado, boa noite. Ok, gente, é isso aí. Show de live, show de live. Todas as quintas-feiras estamos aqui, Sindicatos Comerciais da Grande João Pessoa, realizando a live. E hoje tratando sobre saúde, medidas de prevenção, assistência e proteção,
com esse cara que é show de bola, arretado, doutor Fernando Chagas, diretor-chefe do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Ao final dessa live, já vai aí no Instagram, pesquisa lá, @Hospital Clementino Fraga, @Hospital Clementino Fraga. Segue aí o Instagram do Clementino para você acompanhar as informações e a gente continuar valorizando aí esse complexo hospitalar que compõe toda a rede, né, de saúde do nosso estado, o estado da Paraíba, e vamos continuar mais uma vez valorizando o SUS, valorizando os pesquisadores, valorizando a ciência, as universidades, o conhecimento, para a gente continuar avançando nesse sentido, no cuidado à saúde. Então, parabéns, muito obrigado e sigam aí, @Hospital Clementino Fraga. Para a gente concluir nossa live, né, falamos de saúde, vamos falar aqui rapidamente para a gente poder encerrar, até porque o Instagram limita até 1 hora de live, sobre a questão das negociações coletivas, reajuste das cláusulas econômicas. Sim, lembrando que quem chegou no meio da live para o final, quem não acompanhou a live toda, essa live fica gravada no Instagram do sindicato, que você está aí acompanhando, fica também no Facebook, Sinecom Comerciários, no YouTube, Sinecom Comerciários, e no site do sindicato, www.comerciario.com.br. Então, em todos os nossos canais de comunicação, ao final da live, vamos estar publicando na íntegra essa live hoje com o doutor Fernando Chagas. E sobre a questão do reajuste das cláusulas econômicas, amanhã, às 14h30, vamos ter uma outra rodada de negociação. As rodadas de negociações estão avançando, existem vários fatores que envolvem essa questão das negociações, os índices econômicos, a proposta da classe patronal, a proposta da classe trabalhadora, e lá são debatidas várias questões para poder chegar num consenso, e o sindicato não fechou para poder continuar avançando e conseguir um reajuste satisfatório dentro desse cenário tão difícil, tão complexo que estamos vivendo. Como o próprio doutor Fernando falou, a gente tem vivido uma crise não só na parte sanitária de saúde, mas estamos também vivendo uma crise econômica. E é muito difícil nesse momento, tem sido muito difícil, tanto para os sindicatos comerciais da Grande João Pessoa, como para todos os outros sindicatos do Brasil, conseguir um reajuste, fechar em tempo hábil, diante do cenário econômico que nós estamos vivendo. Mas os sindicatos comerciários, aguerrido, ativo na luta, permanece firme, negociando e irá avançar para conseguir fechar e trazer aí boas notícias. Você já salva aí que no próximo dia 17, possivelmente estaremos aqui com o presidente Rogério Braz, trazendo informações complementares e possivelmente finais, né, desse reajuste, o reajuste salarial da categoria comerciária. Então amanhã, às 14h30, haverá uma nova rodada de negociação e, como o próprio Rogério está falando aí, contamos com o apoio da família comerciária para mantermos nossos direitos e conquistas. Por isso, seja sócio, apoie o seu sindicato para renovar os seus direitos, para ampliar os seus direitos, para defender os seus direitos, só com a existência do sindicato. O sindicato só existe se a categoria estiver unida e se estiver contribuindo e participando. Para isso, acesse o site do sindicato, procure o sindicato, seja sócio. Lá no site tem a opção para você se sindicalizar e também diretamente do sindicato ou com os diretores que estão aí na base, interagindo, atuando, participando junto com vocês também. Então a gente encerra a nossa live de hoje agradecendo todo o carinho, toda a atenção do doutor Fernando Chagas e também agradecendo especialmente a vocês, comerciários e comerciárias que estiveram também na linha de frente, estão na linha de frente de todo esse processo que estamos vivendo de pandemia. Um grande abraço para todos, fiquem ligados aí, vamos publicar daqui a pouco na íntegra a live de hoje e próxima quinta estaremos de volta. Boa noite, se cuidem, usem máscara, álcool gel e distanciamento social. Sindicatos Comerciários agradece a todos, tenham uma boa noite.